Amados irmãos, a paz do Senhor, e eu estou hoje com o Cristiano, não aqui pertinho. O Cristiano está longe de mim, mas a gente, em espírito e em coração, nós estamos juntos. E o Senhor agora nos deu a oportunidade de estarmos gravando a segunda parte do estudo 9. O estudo 9. Nós estamos indo com muita calma, irmãos, e tem tempo para todos os estudos, porque as mudanças políticas e econômicas são, assim, fantásticas no tocante ao milênio. E aí, obviamente, com as questões políticas e econômicas, como elas estão fervilhando, borbulhando no Brasil, a gente tem uma visão mais profunda desse ponto no milênio, gera muita esperança e muita alegria. Como você soube, a primeira parte do estudo aí, que começa exatamente na página de número 47, eu ministrei e trouxe aos irmãos, e eu fui, separando a questão da república, da monarquia, mostrando que Jesus, sim, vai estabelecer a monarquia, mostrando por que ele vai estabelecer a monarquia no próprio milênio, e terminando dizendo, não se preocupe, porque não há possibilidade nenhuma de Jesus, enquanto rei, ser absolutamente um déspota, porque o maior medo de uma teocracia é quando aquele que governa vira um déspota. E aí nós chegamos até o 2.1, o reino previsto nas profecias é monárquico. Página 68. Hoje nós vamos então trabalhar 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5. E vamos deixar para um terceiro momento a questão econômica. Cristiano amado, suas primeiras observações, meu bom pastor. A paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor, meu pastor. Que alegria, mais uma vez, nós estamos reunidos, apesar, como o senhor disse, um pouco afastados, mas reunidos na presença do Senhor. E a paz do Senhor, os meus irmãos, que bom estarmos juntos mais uma vez. Cristiano, a escolha por Cristo da teocracia, no teu ponto de vista, foi uma boa escolha? Meu pastor, é a melhor escolha, a melhor escolha do Senhor para este momento político que a gente já viu, a teocracia de todos os períodos da história, e vimos a monarquia, e a gente pegou essa parte com relação à monarquia que Jesus Cristo vai trazer, e a teocracia é o melhor que a gente pode ter do Senhor, o melhor que a gente tem de Deus, da presença de Deus, da glória do Senhor. Então a gente vê, por exemplo, o rei que é Jesus Cristo, aquele mesmo que foi entregue, que foi humilhado, que foi morto na cruz, que foi rejeitado, inclusive, pelo seu povo, o povo de Israel. Agora nós vamos ver esse Jesus Cristo em glória, sendo honrado, sendo glorificado na sua plenitude, aqui na mesma terra, no mesmo local que ele foi humilhado. Então, no mesmo local que ele foi humilhado, ele agora vai ser glorificado e exaltado. Então, a teocracia, a gente vê que nosso Deus, ele vai estar presente em Jesus Cristo, nosso Deus vai estar presente em Jesus Cristo, trazendo esse governo total e completo a todos nós. Então, não poderia ser uma escolha melhor do que a teocracia. É o governo total e completo do Senhor, do nosso Deus, aqui nessa terra. Cristiano, na sua opinião, Jesus não errou um pouquinho quando simplesmente pensou em monarquia? Será que uma república, ele sendo o presidente da república, não seria melhor? Não, de maneira nenhuma, meu pastor. A gente vê, a gente vive numa república, república presidencialista.
E a gente vê todas as falhas no mundo inteiro com relação à república. A gente tem uma forma que diz que a escolha, não, a república é legal porque nós escolhemos, é por eleição, mas a gente sabe que quem governa não governa conforme a vontade do povo, conforme aquilo que a gente espera, conforme aquilo que a gente almeja ou que até mesmo necessitamos. A gente sabe muito bem disso, né? Porque os governos, eles têm os seus próprios interesses. E na monarquia, nós sabemos que o rei, como nós vimos as vantagens, o senhor mesmo mostrou na aula anterior, com relação às vantagens, o nosso rei Jesus Cristo, ele não é um déspota. Nosso rei Jesus Cristo, ele não vai trazer o que é ruim do que seria numa monarquia, muito pelo contrário. Ele vai trazer todas as coisas boas que uma monarquia pode ter, como nós vimos, por exemplo, uma coisa maravilhosa, né, que a gente luta muito, é muito difícil nos dias de hoje, que se fala muito também, a continuidade, né, a continuidade de um projeto. Pega-se um projeto, vamos pegar uma rodovia, vamos pegar algo que é bem simples, uma estrada, né, um tempo desse eu viajei para a Bahia, e ali andamos num local que tinha metade da estrada, estava no meio de uma floresta, né? Não tinha nem para onde ir, estava um pedaço da estrada, acho que estavam fazendo uma ponte, algo assim, mas estava no meio de uma mata. Por que isso? Por que isso acontece? Porque um governo que começa, outro governo não termina. Então, não existe uma continuidade. Isso é um dos maiores problemas que a gente tem na questão da república presidencialista, ou de qualquer governo, por exemplo, não só no presidencialismo, mas nos governos que a gente tem, governo estadual, né, governo municipal, não se continua nada dá-se continuidade, não existe projeto a longo prazo. E a gente tem aí na monarquia de Jesus Cristo, não somente o projeto, mas ele já revelou tudo que vai acontecer. Então, o nosso Deus é tão tremendo, meu pastor, que ele já nos revelou tudo que vai trazer, né? Apesar de que a gente tem como o senhor diz, a gente tem um trailer, né, do que o Senhor está trazendo para as nossas vidas, mas ele já nos mostrou, tem mostrado uma grande parte daquilo que vai acontecer no seu reinado. Já mostrou para o povo de Israel, já mostrou através dos profetas, das profecias. Então, a gente tem uma revelação quase completa de tudo que vai acontecer nesse reino, ou seja, está tudo planejado. O Senhor já tem tudo planejado, ele só vai executar, né? E sendo quem ele é, né? Sendo Jesus, que é o rei, que nós já vimos que é o rei, sendo quem ele é, nós temos a certeza absoluta de que ele vai executar tudo aquilo que já está proposto na sua palavra, porque o Senhor não volta na sua palavra e ele vela por cumprir a sua palavra. É interessante, né? A maior desconfiança de qualquer sistema político, regime político, a maior desconfiança é de quem vai exercer o poder, né? Por isso que todo mundo quer transparência. Agora, óbvio, né? O medo é do abuso, do roubo, do enriquecimento ilícito. No caso de Cristo, como tudo é dele, não se enriquece quem já tem tudo, né? Não se enriquece quem já tem tudo. Então, o fato dele estar com a gente, meu pastor, é muito mais misericórdia e benignidade do que enriquecimento. Ele já tem tudo, né? Ele já tem tudo. Bem, então tá certo, estamos convencidos. Ele se propôs em doar para nós, né, de fazer com que nós também fizéssemos parte de tudo isso que ele propôs, de tudo isso que ele está trazendo para as nossas vidas. Então, ele não está, vamos dizer assim, não está levando vantagem. Ele não está levando vantagem. Muito pelo contrário, é uma doação.
né? Quando na sua primeira vinda ele já se doou, a palavra diz muito claramente, foi uma doação, ele se doou, né? Ele se fez homem, ele se doou, foi uma oferta, e esse mesmo Jesus não é diferente, é esse mesmo Jesus que vai reinar, esse mesmo Jesus que, apesar de não conhecermos completamente, mas ainda assim, o pouco que nós conhecemos desse Jesus é tremendo, é maravilhoso, é um Jesus Cristo, como o Senhor mesmo diz, é bondoso, misericordioso, né, que nos trata de uma forma inigualável, de que nos trata como ninguém jamais nos tratou, como ninguém pode nos tratar. É esse Jesus que vai reinar, não é diferente. Então, nós sabemos quem é esse Jesus que vai ser o rei. Nós conhecemos ele, apesar de não conhecermos 100%, mas a palavra fala que um dia nós conheceremos o que, em parte, hoje nós conhecemos, da mesma forma como nós somos conhecidos. Então, esse Jesus que hoje nós conhecemos em parte, e mesmo essa pequena parte que nós conhecemos, já enche o nosso coração, já nos alegra, já nos aquieta, já nos acalma, já faz transbordar, faz os nossos olhos encher de lágrimas, faz tanta coisa com as nossas vidas, é o mesmo. Então, a gente não tem preocupação, a gente não precisa ter preocupação nenhuma com o reinado milenar de Jesus Cristo, com Jesus Cristo sendo o rei durante o milênio. Não existe preocupação. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Quem abriu mão da glória faz qualquer coisa. Meu Deus do céu. Bem, meu pastor, vamos lá, então. Chegamos ao 2.1. O reino previsto nas profecias é monárquico, e a gente já sabe que ele sendo juiz, legislador e rei, nós estamos em boas mãos. Agora vamos lá. 2.2. É aqui que começa esse nosso segundo estudo. O reino milenar será uma teocracia. No item 2.2, a gente estudou bastante, né, sobre teocracia. A gente vem estudando isso desde o início, a respeito da teocracia, vimos a teocracia em todos os momentos. E a gente já sabe, o nosso coração já tem reservado essa palavra, de que a teocracia nada mais é do que o domínio e o governo de Deus. Em algumas etapas da teocracia, houve uma representatividade humana, né? A gente teve essa teocracia com uma representatividade humana. Neste momento, a teocracia, ela vem na representação, não é só uma representação, é Jesus Cristo fisicamente trazendo essa teocracia, e juntamente com Cristo, aqueles que ele traz consigo para este reino milenar, para reinar juntamente com ele, né? Como nós já vemos falando desde o início, chamados, aqueles que foram chamados para reinar. Então, Jesus Cristo vem juntamente com o seu povo para reinar durante o milênio. E a teocracia, né, que é o governo de Deus, essa teocracia vem de Jesus Cristo. Aí o que a gente precisa ressaltar no item 2.2, que me chama muito a atenção, é que a teocracia, ela traz essa restauração, essa teocracia no milênio, ela traz uma restauração da habitação de Deus com o homem. O local, reforço novamente, o local que foi, né, da humilhação no mundo, né, onde Jesus Cristo sofreu a humilhação, onde Jesus Cristo sofreu a morte, é o mesmo local que vai testemunhar a sua glória, a glória de Jesus Cristo como rei. Então, nessa teocracia, nós teremos a manifestação completa da glória de Jesus Cristo. Então, nós veremos a Jesus, nós participaremos com Jesus desse reinado,
e a glória de Jesus Cristo vai estar presente. Então, imagine que maravilha vai ser este período. Aí a terra, que foi o local da humilhação, que foi o local do sofrimento de Jesus Cristo, que testemunhou a morte de Jesus Cristo, agora testemunha Jesus Cristo em glória. Aí é maravilhoso. E vai ser algo visível, né, meu pastor? A gente precisa relembrar isso, que é algo visível. Não vai ser mais apenas espiritual nos nossos corações, mas de uma forma visível. Então, a teocracia de forma visível. Teocracia nunca deixou de existir, porque Deus nunca deixou de governar a terra, só que agora não por intermédio de representantes. Agora é ele mesmo, fisicamente presente, que vai governar. Daí, entendi agora, pastor, no 2.2. Daí ser uma teocracia completamente diferente de todas as coisas, porque desde o Jardim do Éden, Deus governa tudo. Mas primeiro por intermédio de Adão, por intermédio do primeiro homem, depois por intermédio das civilizações. Sempre assim. Quando ele vem na primeira vez, ele não vem já para reinar em glória, ele vem para salvar a humanidade. E agora, da segunda vez que ele retorna, é para estabelecer literalmente, fisicamente, o seu reino. Ele passa a governar mesmo, fisicamente, inclusive com sede de governo no mesmo lugar aonde matou. É isso que a gente tem que destacar. Exatamente, exatamente. Precisa deixar bem frisado que o mesmo local que houve a humilhação, que houve a morte de Jesus, não a derrota. A gente precisa também lembrar isso para os nossos irmãos, para os nossos alunos, que não houve derrota. Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo não foi derrota, né? Muito pelo contrário, faz parte da vitória, né? Faz parte da nossa vitória, inclusive. A palavra fala que pelo sangue de Jesus Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Então não houve, em nenhum momento houve derrota. Jesus Cristo estava cumprindo, inclusive, a vontade do Pai naquele momento, no momento da sua morte. Mas era também conhecida a palavra de que ele iria padecer, né, que ele iria sofrer por nossos pecados, que ele iria pagar um preço por causa dos nossos pecados. E ele pagou esse preço por causa dos nossos pecados, ele padeceu por causa dos nossos pecados, mas ele não foi derrotado na cruz. Jesus Cristo não foi derrotado na cruz, não houve derrota na cruz do Calvário. Ali, muito pelo contrário, ali estava garantindo a nossa vitória. E agora, então, o mesmo local que testemunhou esse momento de sofrimento, né, de dor e de morte de Cristo, agora vai testemunhar a sua glória, a sua majestade. Muito bom, muito bom. Eu estava pensando, né, isso traz uma noção, fugindo um pouquinho, mas isso traz uma noção de estabilidade, né, de não mudança. Ou seja, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sempre rei, sempre monarca, e agora com a presença absolutamente pessoal e física. Não tinha como mudar para a república, não. Não tinha. Bem, vamos lá. 2.3. Vamos lá. O rei desse reino milenar será humano e divino. Vamos lá. A gente precisa recordar, né, que Jesus faz parte da raiz de Jessé, da raiz de Davi. Ele é descendente de Davi. Então, ele como homem, ele é descendente, ele vem da descendência de Davi. E aí, reforçando com relação à aliança davídica, a aliança que Deus fez com Davi, e do reinado, né, da descendência de Davi. Então, Jesus Cristo se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Então, ele é homem. E aí, uma coisa que é difícil muitas vezes a gente compreender,
essa questão, né? Muitos ainda não compreendem até hoje como que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus, né? Porque ele veio como homem, ele é 100% homem, mas também ele é 100% Deus. Então, ele não apesar dele ter se despido de toda a sua glória, ele não deixou de ser Deus quando habitou entre nós. Então, este rei, ele ao mesmo tempo que ele é humano, porque ele veio como homem, ele também é divino, porque ele existe desde a eternidade. A palavra fala lá em João 1, né, no Evangelho de João, capítulo 1, que no princípio era o verbo, aí fala sobre a questão do verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória, aí olha só, a glória de Deus, a glória do unigênito do Pai, e vimos a sua glória. Isso é muito interessante, a gente vê que Jesus Cristo, ele manteve a sua glória, e essa glória foi vista, foi anunciada, foi demonstrada. Jesus Cristo não deixou de ser Deus, mas se tornou homem e habitou entre nós. Então, ele é humano, né? E também ele é divino também, 100% homem, 100% divino. Em cristologia, né, meu pastor, que se estuda essa questão de Jesus Cristo ser 100% homem, ser 100% divino. Acho que nós tivemos estudos acerca disso também, mas é muito interessante a gente perceber. Aqui há uma aproximação. A gente pode explicar para os nossos alunos dessa forma. Não é alguém que está distante do homem. Não é alguém que não tenha sofrido. A Bíblia mostra que ele sofreu como nós sofremos, né? Ele chorou, inclusive. Ele sentiu emoções. Ele sentiu fome, meu pastor. Ele, naqueles 40 dias de jejum que Jesus Cristo esteve no início do seu ministério, antes de iniciar o seu ministério, a Bíblia fala que ele teve fome. Então, apesar dele também ser 100% Deus, ele como homem, ele sentiu as nossas necessidades, ele sentiu as nossas dores, ele sofreu o que nós sofremos, ele teve sentimentos que nós temos, de tristeza, né? Ele teve sentimento de tristeza, ali o sentimento de quando ele olha para a terra, para que ele olha para Jerusalém, que ele vê a questão do seu amigo Lázaro, né, quando morre, a Bíblia fala que ele chora, né? Então, ele teve angústia, a angústia antes dele ser crucificado, a angústia foi tão grande, foi tamanha, que o seu suor se tornou gotas de sangue, né? Então, tudo isso ele passou como homem. Então, nós esperamos um rei que tem tudo isso, todas essas questões humanas, que sofreu como nós sofremos, que teve sentimentos como nós sentimos, que passou por situações que nós passamos. Então, como este rei pode ser um déspota, por exemplo? Como este rei pode ser alguém maligno, alguém que vai agir de forma incoerente com o cargo, vamos colocar assim, com o cargo que ele vai ocupar? Como que esse rei poderia ser diferente? Apesar dele ser divino, que poderia falar assim, não, eu sou Deus, pronto, você vai me obedecer. E ele podia fazer isso como na sua divindade. Mas ele também, como homem, ele padeceu por nós, ele sofreu por nós, ele teve todas as situações que nós passamos, sentimos. Então, Jesus Cristo, ele nunca, Jesus Cristo vai ser um déspota, nunca vai ser um rei que, como já houve muitos outros, né, até também em Israel, como nós já vimos nos estudos de reis. Então, nós sabemos que Jesus Cristo nunca vai ser alguém dessa forma, mas ele é 100% Deus e 100% homem. Por isso que você, meu pastor, aqui na página 69, lá no início, nos fez questão de lembrar, né? Ele é conhecido como maravilhoso, como conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
ele tem uma posição muito alta, né? É uma posição muito alta. E é isso mesmo, meu pastor. Só quem literalmente viveu a nossa vida sabe as nossas dores e pode ser um rei de primeira qualidade, né? De primeira qualidade. Um grande beijo a todos, que o Senhor abençoe e a paz do Senhor. Cristiano, as palavras finais. A paz do Senhor, meus amados, um grande abraço e que Deus nos abençoe no decorrer dessa semana. Um forte abraço a todos.